Olá, eu sou Vitor Machado e esse é o canal de informações da Vitor Machado Advocacia, que nós falamos sobre compliance e Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje nós vamos falar sobre os papéis, que função cada organização, cada pessoa física, cada tem na relação com a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós vamos usar uma simbologia de bonés para identificar esses diferentes papéis. Então eu estou saindo do vídeo aqui para ficar mais visível a informação. Comentei, nós vamos usar a simbologia de bonés para indicar os diversos papéis dentro da LGPD. O objetivo do vídeo é que você se identifique ou identifique qual é o boné que você está usando em cada relação. Esse é um outro conceito importante. Então, o primeiro boné é do titular de dados. Titular de dados somos nós, pessoas físicas. E os dados que nós temos, eles são valiosos para as organizações que decidem pelo tratamento do nosso dado pessoal. Algumas empresas tratam isto conforme a legislação e, infelizmente, a gente ainda tem empresas que não fazem isso. Então, a gente tem que entender os riscos também que nós temos quando a gente opta por deixar os nossos dados serem tratados por uma organização. Então, é sempre observando os relacionamentos. A gente tem que identificar, desenvolver e garantir a Lei Geral de Proteção de Dados. E o que são os relacionamentos? Né? Então, a primeira figura que nós temos na Lei Geral de Proteção de Dados, depois do titular, é o controlador. O controlador é quem decide o tratamento do dado pessoal. A primeira relação que existe é nossa, como titular de dados, com o controlador. E, por ele decidir, é ele, o controlador, ele é quem tem o lucro e o benefício ou vantagem no tratamento desses dados pessoais. Exemplos de titulares que têm os dados tratados pelo controlador. Então, os funcionários do controlador, os visitantes, os clientes, os estagiários, todas as pessoas físicas que têm relacionamento com o controlador e que este decide pelo tratamento do dado. É a primeira relação. A segunda relação é o operador de dados. O controlador ele pode não ter a capacidade de executar todas as atividades de tratamento necessárias. Então, ele contrata uma empresa especializada numa determinada característica. E essa decisão de contratar ou como contratar e que dados e que forma isso vai ser feito, o tratamento dos dados, é uma decisão do controlador. E o operador, então, ele vai executar as atividades de tratamento conforme as regras estabelecidas pelo controlador de dados. Sempre existe uma relação entre o controlador e o operador. Né? Então, a gente tem que identificar claramente onde a gente está dentro de uma relação. Usualmente, as empresas também acabam tendo dois papéis, por isso dessa figura com duas faces e dois bonés. A empresa pode ser controladora dos dados pessoais de seus titulares, seus funcionários, por exemplo, e pode ser operadora de dados pessoais de titulares de seus clientes. Então, um exemplo, uma empresa de contabilidade. Ela é controladora de dados dos seus funcionários e é operadora de dados quando trata os dados pessoais dos clientes do escritório de contabilidade para, por exemplo, fazer uma folha de pagamento. É sempre importante identificar qual é o nosso papel, né, como empresa numa relação. E isso tem que ser feito com razão e sem emoção. Não é dizer eu sou o operador ou eu sou o controlador. A lei estabelece claramente as bases para que se defina os papéis a serem desempenhados. Os papéis são diferentes e as responsabilidades são diferentes. Mas não é uma decisão pessoal da empresa A ou da empresa B. E sim, na relação é estabelecido quem é controlador e quem é operador. Sabe onde está a sua empresa?
Isso é muito importante para a gente entender, porque existem riscos e responsabilidades diferentes em cada posição que a gente ocupa. Temos ainda mais uma figura nesta relação, mais um boné a ser tratado, que é do encarregado de dados. Então, o boné do encarregado de dados, vocês veem que ele é mais sofisticado. Por que ele é mais sofisticado? Porque ele tem uma função muito importante dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. O encarregado representa o titular de dados, ou seja, ele usa o boné dele e ainda verifica se o boné do titular de dados está sendo usado de maneira adequada. E o encarregado de dados ele tem que ter uma independência, uma autonomia, conhecimento, ética e uma visão estratégica, além de entender de resolução de problemas. Por uma razão muito simples que nós vamos ver na sequência. Como é que esses bonés se relacionam? Então, o primeiro boné que a gente viu é do titular do dado. Só que o boné do titular do dado, sem ter um controlador, ele não serve para nada. Eu tenho os meus dados pessoais e se ninguém se interessar por eles, não tenho problema, nunca vou ter problema nenhum. Então, o primeiro que vai surgir é o controlador. Ele tem interesse em tratar o meu dado pessoal. Então, a gente estabeleceu uma primeira relação. Então, eu sei quem é o controlador dos meus dados pessoais nesta relação. Cada relação indica um controlador diferente. Nós vimos que o controlador pode não executar todas as atividades por conta própria, ele precisa de atividades especializadas e aí contrata um operador. E ele passa as regras para que esse operador trate o dado pessoal. A partir desse contrato, o operador vai tratar os dados pessoais dos titulares que são diretamente do controlador. Por isso que as setas até são de cores distintas. E aí surge o encarregado de dados, fazendo toda a parte de interface do titular com o controlador de dados. Estar em compliance ou estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, ele traz muitas oportunidades. Vai desde a competitividade, inovação, redução de risco, até, eventualmente, oportunidades de tratar negócios com multinacionais. As multinacionais, a maior parte dos países hoje tem lei de proteção de dados, eles não querem qualquer parceiro que não esteja adequado à legislação brasileira quando eles operam no Brasil. Se a gente não atende a LGPD, então vocês viram aqui que a gente nem usa um boné, a gente está usando um chapéu com uma sirene, porque o risco é muito grande. A gente pode ter problema de multa, risco de imagem, perda de credibilidade. E o que é muito importante é que hoje os controladores, quando eles procuram um operador de dados, eles estabelecem claramente em contrato essa relação. E ele vai perguntar, você interessado em ser operador de dados na minha organização, você atende a LGPD? Se você não atende a LGPD, provavelmente você vai perder negócios. Você não sabe qual é o seu boné? Então, é importante primeiro dizer que LGPD não é só saber qual é o boné. LGPD tem simplesmente se posicionar como controlador ou operador de dados. Para saber mais como a gente pode estar te ajudando, estão aqui os meus contatos. Obrigado.